Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos mergulhar no eletrizante episódio 23 de Solo Leveling, onde os caçadores de Ranking S finalmente enfrentaram os desafios da Ilha Mortal de Jeju. Além disso, vamos explorar as principais diferenças entre o manhwa e o anime dessa saga épica. Prepare-se para uma análise completa e cheia de emoção, então vem comigo! Fala galera, eu sou o Johnny, vocês estão bom? A Ilha Jeju, outrora um paraíso turístico, transformou-se em um pesadelo após a invasão das formigas mágicas. Essas criaturas dizimaram equipes inteiras de caçadores, tornando uma ameaça de nível nacional. Para conter essa calamidade, uma força-tarefa composta pelos melhores caçadores Rank S foi enviada para o local para eliminar as formigas, incluindo a Rainha Formiga, junto com todo o seu exército. Essa força-tarefa era composta pelos caçadores da Ásia, com caçadores principalmente da Coreia do Sul e do Japão. A chegada dos caçadores Rank S, assim como os primeiros confrontos, foram absurdos. Assim que eles desembarcaram na ilha, os caçadores enfrentaram uma resistência feroz. As formigas demonstraram inteligência tática, tanto emboscando quanto isolando membros da equipe e atacando eles de forma coordenada. Mesmo com suas habilidades sendo superiores, as formigas estão mais ou menos no Ranking A, Ranking B, Ranking A, os caçadores sendo Rank S, eles perceberam que eles tinham subestimado o seu inimigo. E isso ocorre até o ponto do enfrentamento da Rainha Formiga. Então, o que ocorre? Nesse momento, nós percebemos que eles estavam indo em direção à Rainha, os caçadores se dividiram em dois grupos. O grupo primeiro do Japão, dos caçadores Ranking S, andando pela ilha. Então a função dos caçadores Rank S do Japão era chamar atenção, atrair o maior número possível de formigas para que elas atacassem eles e eles conseguissem distrair por enquanto o grupo do Japão ataca a rainha. Isso pelo menos é o que era para ser, tá? Um pouco mais à frente eu vou discutir as diferenças do mangá e do manhwa no caso, e eu vou citar como que o plano do Japão foi um pouco diminuído, eles mudaram algumas coisas. No último episódio eles já mudaram na luta do Goto, eu comentei no vídeo aqui em cima, vou deixar o vídeo do último episódio para quem não viu. Então eles já mudaram a luta do Jinwoo com o Goto, ficou parecendo que eles ficaram quase empatados, o Jinwoo venceu por pouco, sendo que no manhwa o Goto é humilhado. Ele sai de lá tremendo, tanto que no final desse episódio eles meio que corrigiram isso que eles atrapalharam no passado, vocês perceberam? No final desse episódio, quando o Goto ele tá enfrentando o Beru, perdão, acho que talvez vocês não saibam o nome ainda da rainha Formiga, o Rei Formiga, mas quando ele tá enfrentando o Rei Formiga, aquela formigona preta poderosa, ele então tá enfrentando ele e ele fala que ele sente a mesma sensação que ele sentiu com o Jinwoo, lembra? Então assim, já demonstra que ele sabia que o Jinwoo era acima, mas no episódio mesmo ficou parecendo que eles eram quase parelhos. E aí o que ocorre? O Japão tem outro plano. Um pouco mais à frente eu vou discutir a diferença do manhwa pro anime, e aí lá eu vou apresentar a diferença do Japão e qual era o plano real do Japão. Aqui só vamos dizer que por enquanto o Japão queria atrair as formigas, enquanto a Coreia, o povo da Coreia atacaria. Enquanto os Rank S da Coreia atacariam a rainha, eles esperavam que a maioria deles fosse morrer. Fato é, eles achavam que eles iam morrer e o Japão teria que entrar com a segunda equipe e matar o resto que sobrasse. Pelo menos eles iam enfraquecer a rainha. Só que o que ocorre? Eles matam a rainha. E tudo parece bem, só que a gente sabe que as coisas vão dar errado, não é mesmo? Então nesse desenrolar nós vemos o time do Goto chegando até aquela região. Após eles terem atraído e eles terem pego a maior parte das formigas que estavam do lado de fora, então ele encontra os seus homens mortos pelo rei formiga, né? Por aquela formiga preta. E ele só encontra eles sem cabeça, devastados, destruídos. E aí então começa essa tensão, né? De como foi que eles morreram. E nesse mesmo momento ele tem o ápice, aquela sensação de explosão que ocorre onde? Lá dentro do covil da rainha. E eles percebem que deve estar uma energia muito forte que os caçadores não vão sobreviver. Nesse momento, o líder do Japão, o líder das guildas do Japão, entra em contato com o Goto e fala pra ele, olha, eles vão morrer, recua todo mundo, volta, vai pro navio e depois vocês invadem com a segunda equipe. Eles aceitam e eles vão partir.
Então, assim, eles abandonariam o pessoal da Coreia, dariam eles por morto. A função deles, eles dizem que é para transformar o Goto num ranking nacional, elevar ele para poder elevar a potência do país. Nós sabemos que os países não são medidos belicamente nessa época, no manhwa, no mangá, né, no anime. Eles são medidos mais pela força dos seus caçadores. Então, ter um ranking nacional no seu país eleva o nível do seu país. Nós sabemos que a China tem, nós sabemos que a América tem, com o André, com o Thomas André. Então, assim, eles estavam falando de pessoas de ranking altíssimo. E o Goto queria chegar a esse level. Ele queria usar essa raid para poder subir o nível. Só que, antes que isso aconteça, eles são atacados pelaquela formiga preta e perdem a cabeça os soldados. Então ele manda que o que sobrou fuja e retorne para o navio e ele fica para lutar. Inclusive ele tem tanta arrogância, o Goto, que nesse momento ele fala, né? A formiga fala pra ele, você é o rei? Ele fala, sim, eu sou o rei. E assim, ele é destruído, ele é obliterado. Só mostra a espada dele quebrando e a cena escurece, dando a entender que ele perdeu a cabeça também. Essa questão de perder a cabeça é interessante, porque quando a formiga ela está lá lutando com os caçadores Ranking S da Coreia, que é uma cena devastadora, após a Ranking S invadir o covil da rainha, a rainha dá um grito que ela chama a atenção de todas as suas formigas, e então eles conseguem destruir ela, uma cena muito bem feita. A Shae-Rin, ela corta ela faz cenas que no mangá não tem, no manhwa deles ela só desce cortando, decepando a rainha. Aqui não, aqui ela elaborou, teve umas coreografias, cortou as patas, depois que ela caiu ela desceu, perfurou, atravessou ela com a espada, foi muito mais bem elaborado. Só que então eles veem a formiga preta. Quando isso ocorre, eles abaixam a moral de todo mundo. Só dele passar do lado do tanque, o tanque sente como se ele tivesse sido destruído, obliterado nesse momento. Ele sente como se o corpo dele tivesse despedaçado. Ela então se alimenta, e aí tem um porquê disso acontecer, eu já vou explicar. Ela se alimenta da rainha e ela dá um grito revoltada, nervosa. Lembrando que, gente, por mais que talvez pareça primitivo, algumas pessoas podem dizer, nossa, mas um ser tão poderoso ficou, ai, cadê seu rei? Eu quero seu rei, eu vou matar. Não é. Isso ocorre porque ela tinha recém-nascido. Apesar dela ser extremamente poderosa, ela era como se fosse ainda um bebê. Entende? Ela nasceu recente, ela não tinha tanto conhecimento. Ela vai adquirindo conhecimento conforme ela vai comendo as cabeças. E é isso que ocorre, por exemplo, quando ela mata aquele healer, o classe S. Quando ela mata ele, que ela atravessa e ela come a sua cabeça, vocês percebem que ela vem, pega o Baek, o caçador líder da guilda do Tigre Branco, ela levanta ele e começa a falar com ele na voz daquele jeito como se fosse um amigo. Aquilo ocorre porque quando ele come a cabeça, ele absorve um pouco das memórias, incluindo os poderes, tá? E aí pra quem talvez diga, não, os poderes não envolvem sim. Tanto é que os poderes são absorvidos que mais à frente na história nós vamos ver essa formiga preta curando, ela cura, ela heala as pessoas. Então ela adquire um pouco do poder quando ela come as cabeças. Por isso que elas comem a cabeça, para adquirir um pouco de conhecimento e de poder também. Então, assim, nesse momento você vê que ela já destruiu. Ela chega pra lá na Shae-Rin, que a Shae-Rin sai dando piruleta, bate na parede, explode. Então, cara, é absurdo. Ela é muito poderosa, ela destrói eles. Infelizmente, o caçador boca aberta fala que tinha um healer, apesar que é engraçado falar isso, mas ele iria morrer de qualquer forma. O Beiro tá tão acima que ele poderia ver que tinha um healer. Mesmo que ele não falasse nada que tinha alguém healando, ele saberia. Ele estava muito acima, ele perceberia que eles estavam se recuperando em batalha. Ele já tinha um pouco de conhecimento, ele tinha um pouco de inteligência já. Dá pra perceber. E essa questão do rei, que nem eu disse, é porque mataram a rainha dele. Ele queria se vingar pegando o alvo mais elevado dos humanos. Então, tá, vocês têm alguém que comanda vocês? Eu quero matar essa pessoa. Essa era a intenção dele. E o que ocorre? Nesse momento, então, nós vemos que ele tem um pouco de conhecimento e ele destraçalha os caçadores. Atravessa o healer, come a sua cabeça, destrói os caçadores Rank S. E aí eles estão desesperados. Ele se afasta para ir até onde está o Goto, que a gente já sabe, que é quando ele embate com o Goto. E então as formigas, no grito da rainha, isso é uma diferença do manhwa, eu vou explicar um pouquinho mais à frente algumas diferenças, mas essa é uma diferença. Quando ela grita, ela chama todas as formigas para o seu ninho. Então, no anime só ficou parecendo que ela deu um grito e depois elas vieram. E nesse momento, nós vemos que ela foi para lutar com o Goto e todas as formigas estavam indo em direção a eles. Lembrando que elas estão falando de formigas ranking B para A, chegando no A.
Então, assim, eles não tinham mais poder. O único que tava conseguindo era o Chong-Yin, que era o caçador de fogo. E, cara, ele honestamente, ele tem muito poder de fogo, explosivo. Seria um mago de dano em área. Só que como que ele vai conseguir fazer alguma coisa se simplesmente ele tá sozinho? Sendo que os outros não estão conseguindo em condições de lutar, sabe? A Shai-Hin tá destruída, o healer deles tá morto, o tanque tá acabado. Então eles não tinham mais força. E é nesse momento que você escuta ele vindo, nas sombras saindo de cada um, se levantando e bloqueando as formigas. E aí então nós vemos o nosso querido Sung Jin, nosso menino Sung, levantando e falando pra trocar de corpo. Cara, isso é incrível quando ele troca de posição com a sombra. Isso é absurdo, velho. Isso é uma das cenas mais épicas que vai ter. E agora vai chegar o episódio que vai chegar o embate máximo, que eu vou cobrir. Se vocês gostarem, eu vou trazer aqui pro canal algumas diferenças desse episódio pra gente concluir. Vamos lá. No começo do episódio, nós vemos os caçadores do Japão parecendo que simplesmente, os caçadores da Coreia morreu, vamos retornar. Não, era um plano. No Manhwa isso fica muito mais explícito. Eles estão mudando muita coisa para diminuir essa treta com o Japão. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, eu posso até fazer um shorts disso. Tem uma diferença entre o Japão e a nossa versão. A nossa versão é uma versão quase que global. A do Japão é um pouco diferente. Até o nome do Sung Jin é outro. Então eles mudaram muitas coisas, porque a obra fala muito mal do Japão, no geral, sabe? E aí já é um pouco difícil dessa forma de lidar. No Manhwa, você vê que os japoneses planejaram isso. Inclusive, o plano deles era, enquanto ninguém estivesse observando, eles matariam alguns coreanos. Eles queriam enfraquecer a nação da Coreia para fortalecer o Japão. Não somente continuar com os números, mas diminuir os caçadores Rank S da Coreia. E isso fortaleceria mais ainda o Japão. Então, o plano deles era deixar eles morrerem e, se eles conseguissem, os japoneses acabariam com eles. Entende? Então o que sobreviver pra luta da rainha, a gente mata sem ninguém ver, fala que a rainha matou ou que alguém matou e fica tudo certo. Eles só foram embora, por quê? Por causa que eles já tinham visto que tinha um poder muito grande, tanto que o Goto fala, eles vão morrer, eles não vão aguentar. Porque o Goto seria quase um rank nacional. Tem a diferença dentro do anime, nós vemos que tem muita diferença, tem S Plus, S Premium e tem S mais fraco, sabe? Então nós vemos que tem muita diferença dentro deles mesmo. E isso nós vamos ver até nos rankings nacionais, por exemplo, o Thomas André é absurdo. A diferença dele para um ranking S normal é ridícula, sabe? É ponto dos rank S juntar, sei lá, 5 para conseguir parar ele, talvez. E olhe lá. Então, assim, nós sabemos que tem outras questões que eu não vou falar agora, sabe? Alguns fragmentos aí, mas aí é mais pra frente, sem spoilers aqui. Então, tem diferença entre eles. E isso que é bacana no episódio. Cara, isso deixa muito legal. Outra diferença é que, além dessa do Japão, nós vemos que, por exemplo, na luta do Bero, quando ele acaba com eles, no Manhwa, ele é bem mais seco. Ele é muito mais... Como eu posso dizer? A tensão parece tão grande quanto do anime. Eu acho que isso foi um dos pontos que eles menos mexeram. E no final, quando o menino Sung vai aparecer, essa troca que ele faz pra vir também é semelhante. A gente vai ver ele chegando agora e encontrando as formigas, dizimando elas no geral, e encontrando finalmente com a formiga rei, ou a formiga preta aí que a gente sabe que vai encontrar, tá bom? Se vocês gostaram dessa análise, se inscreva no canal, siga para mais um vídeo, curte aqui, eu vou deixar um vídeo aqui do lado sobre o último episódio para quem não viu, e vou estar deixando também uma playlist aqui para quem gosta de ver os vídeos do canal. Sejam muito bem-vindos, agradeço para vocês por mais um vídeo, continuem no canal, se inscrevam e vamos junto comigo para esse mundo de animes, que isso é muito bom. Muito obrigado, galera, fiquem com Deus e até mais. Valeu!